metade da população desta cidade, deste país, afinal de contas, as mulheres representam 52% da população. Em termos do assunto de televisão, na verdade, provavelmente nós representamos a maioria dos telespectadores, portanto, nós temos a nossa palavra a dizer. E eu acho que nós somos um segmento de extremo interesse das televisões, porque, afinal de contas, 80% das decisões de consumo passam pelas mulheres. E o Evandro sabe do que eu estou falando, porque, na verdade, este é um dado importante que sensibiliza profundamente quem produz televisão e que quer capturar o nosso olhar, a nossa atenção e o nosso bolso, de alguma maneira, depois, né, em função dos patrocinadores. Mas eu não tenho outra coisa senão reconhecer, em primeiro lugar, as coisas boas feitas pelas emissoras de TV, em particular pela Globo, e que foram elencadas aqui pelo Evandro. Né? Eu conheço, nós temos uma relação interessante com relação à TV, nós mulheres, porque ao mesmo tempo que ela é, de certa forma, a babá eletrônica que cuida durante parte do tempo dos nossos filhos, que a gente acha que eles estão mais seguros em frente à TV do que brincando na rua. Por outro lado, a gente sabe o quanto ela impacta na formação da subjetividade, na formação daquilo que a gente quer acabar parecendo e sendo, e que nos controla em termos de corpo, alma, desejo e tudo quanto a gente imagina em termos do que a gente quer ser quando crescer. A linguagem da TV, de certa forma, tem alguns teóricos que dizem que é uma linguagem predominantemente feminina. É a linguagem da emoção, é o mundo íntimo que acaba sendo levado à tela na maior parte das vezes, ao mesmo tempo que os homens aos poucos entraram. Né? Entraram vendo o universo feminino, vendo de alguma forma que se imaginou que fossem os valores masculinos, sucesso, força e sucesso junto ao sexo oposto, ao mesmo tempo que mexe com o imaginário dos homens, certo? Na medida que nós mulheres mudamos muito, dizem os teóricos e diz quem observa o mundo, que a maior revolução deste último século pelo qual a gente passou foi a mudança das mulheres e da sua importância e dos papéis sociais que elas acabaram assumindo na sociedade. Talvez os meios de comunicação devessem prestar um pouquinho mais de atenção nessas mudanças e nos contemplar de uma maneira mais significativa. A gente olha para a televisão e a gente observa de alguma forma dois mundos que nos são apresentados. O mundo do trabalho, o mundo da política, o mundo das decisões, o mundo das demandas sociais, né? Que a gente assiste um pouco como se fosse espectadora, como se a gente não estivesse ainda inserida no mercado de trabalho, como se a gente ainda não tivesse o grau de instrução que a gente tem, que na verdade a gente sabe que em média a gente acaba acumulando 4 anos de estudo a mais do que os homens em todos os campos, as mulheres realmente arregaçaram as mangas e resolveram começar a estudar, e como se a gente não tivesse demandas enquanto segmento, demandas sociais, demandas políticas e demandas que vêm dos nossos novos papéis e da importância de atendê-los socialmente. Então, se por um lado, por exemplo, as mulheres têm hoje uma sexualidade mais livre, seria tão bom se a gente tivesse algumas entre aquelas cenas eróticas e sensuais que aparecem o tempo todo na televisão, quando de repente o casal interrompesse a conversa para ver quando os dois têm a camisinha para poder se prevenir. Né? Assim como seria interessantíssimo que a gente, nas novelas que foram citadas aqui, a gente também tivesse as mulheres, não só a câmera parando até a porta do seu local de trabalho, mas mostrando a mulher realmente trabalhando e não preocupada só em servir o cafezinho para a família e em tornar o clima agradável para todo mundo. A gente reconhece que o merchandising social é uma coisa importante nessas novelas, etc. e tal, mas a gente acha que, de alguma forma, o timing deveria ser melhor contemplado, porque eu lembro de estar fazendo pesquisa numa época no qual uma das novelas tinha um casal e a mulher apanhava do marido durante, eu acho que 28 capítulos. E durante os 28 capítulos, mais mulheres apanharam dos maridos à noite, impunemente. No 29º capítulo, a mulher teve a brilhante ideia de resolver denunciar e punir o companheiro que assim, que assim exercia uma força absolutamente irrazoável e absurda sobre ela. Então, na 29ª noite, as mulheres puderam dormir sossegadas, porque, embora a questão remetesse ao merchandising social, por outro lado, o timing é uma coisa importante e a gente precisa passar a contemplar um pouco mais o quanto a gente estimula, mostra,
valores tradicionais e o quanto de tempo a gente destina aos outros valores menos tradicionais, aos avanços sociais, às conquistas da sociedade como um todo. Eu só tenho 30 segundos, eu tenho um monte de páginas aqui, mas eu não vou falar delas. Eu só vou simplesmente elencar algumas questões, algumas áreas nas quais uma série de melhorias seriam importantes. A primeira delas é com relação, como eu dizia, às novelas, quando nós precisamos perceber que os mesmos valores tradicionais do século passado acabam sendo vinculados e impactam no imaginário da população. As meninas, as mulheres com uma sexualidade mais livre acabam punidas no fim. As boazinhas sempre querem ser mães e acabam casando, e são esses os valores que acabam sendo colocados o tempo todo. Os programas de humor, é terrível a gente falar dos programas de humor. É onde os preconceitos todos se expressam o tempo inteiro, né? Tornando risível o que na verdade é abominável, né? Será que não daria para fazer humor? Não precisa ser politicamente correto de uma maneira chata, mas um humor que colocasse em tema, colocasse em discussão novos valores, uma nova maneira de ver o mundo. Os programas que mostram a atualidade, como por exemplo o telejornal, a gente quer a receita. Nós temos um casal onde o homem aparece e tem uma mecha branca que vai ficando cada vez mais charmosa e que sinaliza a experiência dele. Eu queria saber como é que aquela mulher não envelhece nunca. E quando ela começa a envelhecer, ela é imediatamente trocada por outra mais nova. Eu queria saber por que nós somos 52% da população e nós só estamos representadas em 16% das notícias e na maior parte das vezes como vítimas e não como atoras sociais que nós somos. Eu queria saber também por que, por exemplo, uma demanda como aquela que a gente fez com relação ao programa do Jô Soares, que mostrou os penteados das mulheres africanas, insinuando que aquilo sinalizava o estado de sua genitália e que não mereceu nenhuma resposta por nossa parte, na verdade veiculou preconceito, né, de uma maneira absolutamente marcante contra todo um povo, contra toda uma etnia, e não mereceu nenhuma resposta. Eu queria levantar aqui, sim, as revistas dominicais. Tem um escritor, tem um jornalista inglês muito preocupado com o fato de que na cultura italiana está começando a acontecer um fenômeno semelhante ao nosso. Em todas as revistas, qualquer que seja o tema discutido, tem sempre meia dúzia de mulheres em trajes menores, biquínis, enfim, de qualquer outra forma. Na verdade, aparentemente estimulando mais a genitália masculina do telespectador do que seu cérebro ou suas emoções. E a gente se pergunta por que essa priorização? Né? Essas são questões que, na verdade, remetem a uma coisa só. A gente queria ter a diversidade nossa mais representada nos meios de comunicação, inclusive em nossas contradições, em nosso contraditório, ao mesmo tempo que é necessário que a sociedade civil tenha um espaço de interlocução com os donos da mídia para que a gente possa dizer o que a gente pensa a respeito das coisas que passam sem nos pedir licença em nossas casas todos os dias. Muito obrigada.